vamos começar, já estamos com 7 minutos aí, depois do tempo, eu e a professora Ângela, aqui eu já vou passar a palavra, mas que estamos à frente aí do programa de pós-graduação, coordenando nesse biênio, biênio aqui, 2000 e... Esse ano é 2023, 2022, 2024, né? Estamos à frente aí do programa de pós-graduação. Essa é uma atividade do nosso PPGD, mas também, obviamente, do setor aqui, ou seja, da Faculdade de Direito. E para nossa alegria, felicidade, prazer, a Juliana, você informal, né? A Juliana, que é a professora titular de Teoria e Sociologia do Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais conhecida como Nacional, né? E também é pesquisadora nível 1, né, Juliana, do CNPq. Isso, para nós, significa muito, ou seja, um grau de maturidade na pesquisa que poucos, eu diria, muito poucos, né? Aqui no Paraná, acho que só o professor Ricardo Marcelo Fonseca é pesquisador 1. A Juliana também faz parte desse seleto grupo de pesquisadores 1 do CNPq. Então, para nós é assim, além dos vínculos de amizade que nós temos de décadas, porque a gente frequentou o mesmo espaço de pesquisa na Universidade de Santa Catarina, onde a Ângela também frequentou, quer dizer, de alguma maneira nós somos as 3 egressas da UFSC. Então, já uma amizade de algum tempo, uma interlocução de algum tempo, para nós uma oportunidade muito preciosa tê-la aqui para conversar sobre isso que a pesquisa dela hoje, acerca do presentismo e estado de exceção global. Então, sem me delongar mais, eu já passo a palavra à Juliana. Queria agradecer o Lucas aqui, que nos auxilia no SECONS agora, mais do que nunca, né, Lucas? E que, assim, organizou a logística disso daqui. Então é isso, Juliana, a palavra está com você. A Juliana vai imprimir o ritmo que ela achar melhor, se é um bate-papo, se é uma apresentação depois com bate-papo, fica a critério dela, né? Então é isso. Ângela quer falar alguma coisa? Não sei. Repente ao final, vamos deixar a Juliana. Então tá. Vai ser. Bom, então, vou pegar o microfone, porque senão vocês não escutam direito. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito ao programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, professora Vera, professora Ângela, agradecer a presença do querido professor Leandro. É sempre um prazer enorme estar aqui na Federal do Paraná, onde não apenas eu tenho amigos, né, pessoas que eu gosto muito, mas também colegas com quem eu tenho uma interlocução muito profícua, né? E eu acho que isso é importante, a gente ter uma oportunidade de troca. É o ideal, né? Que a gente possa ter a oportunidade de troca com pessoas que a gente gosta, que a gente tenha também amizade. Então, eu vim para uma banca de doutorado e atendo a esse convite para conversar um pouco com vocês sobre a minha agenda de pesquisa atual. E essa oportunidade de conversar para mim é muito importante também ouvir aquilo que vocês pensam, que vocês acham, porque afinal de contas é uma pesquisa em desenvolvimento. Então, sei lá, eu acho que eu falo uns 15, 20, no máximo 20 minutos, 25 minutos, e depois gostaria de ouvir, de trocar com vocês sobre essa agenda de pesquisa. Só para situar como que isso se construiu,
eu fiz uma tese de doutorado há muitos anos atrás, em 2000, que tinha por tema soberania, né? Era a história do conceito de soberania, que até virou um livro. A primeira parte da tese, que era a parte da história do conceito. A segunda parte da tese, que era a história do paradoxo da soberania popular e da globalização, que na verdade era um mote a partir do qual eu tinha partido, que era o problema da soberania no contexto da globalização. Eu não publiquei, eu deixei para rever, porque eu achei, que só publiquei essa tese em 2016, e achei que podia estar um pouco datada aquela discussão sobre globalização. Então, em 2018, eu fui fazer um pós-doutorado em Londres, e a minha ideia em 2018, nesse doutorado em Londres, era retomar o debate sobre globalização, ver o que tinha mudado no debate sobre a globalização no início dos anos 2000 até 2018, o que tinha de novo nessa literatura, e também pensar uma categoria que começa a aparecer nos anos 2000, mais especificamente, a primeira vez que eu vi essa categoria foi no livro do Giacomo Marramal, Passagem ao Occidente, que era a ideia de estado de exceção global. Bom, eu pego o debate sobre a globalização, então fui fazer o meu pós-doutorado em Londres, vou para a biblioteca e começo a ler os autores da globalização. E aí eu começo a perceber que passados, sei lá, o debate sobre a globalização começa nos anos 80, anos 90, são as grandes produções, David Held, Robertson, David Harvey, né, Bauman, os autores que começam a falar mesmo de globalização, tentar teorizar a globalização. E aí eu vejo que nos anos 2000 já não se discute tanto o que é a globalização, mas a globalização é dada como algo que já aconteceu, descontado, quer dizer, o debate continua o mesmo dos anos 90, e aí o que você encontra na biblioteca é assim, globalização e política, globalização e direito, globalização e indústria farmacêutica, globalização e militarismo, qualquer outra coisa. Mas assim, já não se discute o que é a globalização. Mas ainda se usa a expressão globalização, como se fosse um processo que ainda tivesse acontecido. Então, eu, na verdade, acabo retomando a bibliografia, que é uma bibliografia dos anos 70, 80, 90, 2000, quer dizer, final dos 70, na verdade, início dos 80 até 2000, que é o período em que realmente está se debatendo o que significa globalização. E o que eu percebo que tem em comum nesses autores que trabalham a questão da globalização é a percepção de que a globalização, ao contrário do que a gente possa parecer, né, o mundo não era global e de repente se torna global, quer dizer, como se fosse um processo em que o mundo que não é global se tornasse global. Na verdade, o que acontece é uma mudança da percepção da temporalidade social. E isso eu começo a perceber como, por exemplo, quando eu vou ler o David Harvey, e o David Harvey fala que o processo de globalização é um processo geógrafo, que o David Harvey é um processo de aniquilação do espaço através do tempo. O David Harvey, só um parênteses, ele é tão geógrafo que ele foi visitar o Rio de Janeiro, e na rua que eu moro no Rio tem uma feirinha, a Ângela conhece, a Vera conhece, tem uma feirinha muito interessante no sábado, onde tem chorinho, tem pastel, tem bolinho de bacalhau, caipirinha, aquelas coisas bem cariocas, e é uma rua muito bonitinha, arborizada, não sei o quê, e de repente eu estou passeando na feirinha, tal David Harvey na feirinha. E aí eu fui falar com ele, falei, ano passado, isso foi em 2019, ano passado eu vi uma palestra sua lá em Buckner, foi bem legal, não sei o quê, aí ele falou, olhou assim para mim e falou assim, que interessante, você mora aqui? Aí eu falei, moro. Ele falou, bonito lugar para morar. Quer dizer, é um geógrafo, né? Ele está olhando para os lugares. Então, ele vem com essa definição, que é muito conhecida na condição pós-moderna, a globalização como a aniquilação do espaço pelo tempo. Mas a gente vai ver também outros autores, Zygmunt Bauman, né, que vai falar de compressão espaço-temporal. O David Held também vai usar uma expressão parecida.
E um outro autor que eu acho muito interessante e que eu não conhecia, descobri nesse período em Londres, é o Paul Virilio, que é um arquiteto urbanista ítalo-francês, né, que escreve um livro que é muito interessante, Cibermundo, a Política do Pior, é um dos livros que ele vai escrever. E o Virilio, ele vai falar da globalização como um acidente do tempo, né? Então, ele vai falar que na modernidade se inventou a noção de acidente. Junto com a noção, né, tem uma invenção, a invenção do navio, e aí junto vem o naufrágio. A invenção da energia nuclear, junto vem a explosão nuclear. Então, a modernidade é marcada por uma sucessão de acidentes. E a globalização é o maior de todos os acidentes, que é o acidente do tempo, no sentido em que se vive apenas o presente, né? As diferenças entre passado e futuro, elas são reduzidas a nada. Nós vivemos num eterno presente, né? Depois eu pego aqui direitinho a citação dele. Então, o que eu começo a perceber é que isso que nós chamamos de globalização não é uma mudança que a palavra promete, de que a sociedade se tornou uma aldeia global, para usar a expressão do McLuhan, né? Na verdade, a sociedade sempre foi global, né? E nós temos isso já é descoberto, já é experimentado, porque no mundo tem uma sociedade, né? Que é a sociedade do mundo, diria o Niklas Luhmann, né? Desde o século XVI, por exemplo, que nós temos essa ideia, né, com as grandes navegações, de que o mundo é uma grande aldeia, né, que tem uma sociedade nesse mundo. No século XVI, por exemplo, Francisco de Vitória usa uma expressão que traduz muito isso, o ius communicationis, né, que ele fala do direito dos povos comunicarem-se entre si, né? Um sinal dessa globalização. Mas o que está mudando na nossa época é outra coisa, foi isso que eu comecei a perceber. O que está mudando é a experiência da temporalidade, né? Então, para a gente falar dessa coisa da experiência da temporalidade, a gente tem que entender também o que eu estou chamando de tempo aqui. Estou falando do tempo cronológico, que é um tempo linear, passado, presente, futuro, uma sequência linear, mas eu estou falando do tempo social, que é a forma como uma sociedade experimenta a diferença entre passado, presente e futuro. E essa forma da experiência da temporalidade, ela varia ao longo da história, ao longo da evolução social. Então, se a gente olha para as sociedades do passado, as sociedades antigas, a sociedade medieval, elas viviam com os olhos do passado, né? Para essas sociedades não existia futuro, né? O futuro era vivido ou como destino, se a gente for pensar nos gregos antigos, ou como apocalipse, se a gente for pensar no mundo cristão, né? Como fim dos tempos. Então, não existia a ideia de futuro, aquela figura dos profetas de Israel, né? Que falam do futuro com os olhos no passado, né? Uma figura que lembra também o anjo do Benjamin, né? O Ângelos Novos do Benjamin, né? Fala do futuro com os olhos no passado, quer dizer, está sendo empurrado para o futuro, mas só tem um escombro do passado. Então, são sociedades que vivem da tradição, são sociedades que olham para o passado, são sociedades que não conhecem a ideia de futuro. A modernidade, ela marca exatamente, né? Quando a gente pergunta o que é a modernidade, o que marca, qual é a modernidade da sociedade moderna, aí a gente vai encontrar muitas respostas na literatura, né? O que marca a modernidade da sociedade moderna é a secularização, vai dizer Carl Schmitt, é o desencantamento do mundo, vai falar Weber, é o surgimento da ciência, é a reforma protestante, as grandes revoluções. Na verdade, o que marca a modernidade, né, uma das grandes marcas da modernidade, é um deslocamento na experiência da temporalidade, né? A modernidade para de olhar para o passado e olha para o futuro. Ela se projeta no futuro, né? Então, é muito evidente isso, por exemplo, se a gente pensa na própria noção
de revolução, né? A ideia de revolução, são feitas as revoluções, a velha ordem é rompida, né? E o grande problema que aparece é o que vai ser feito no dia seguinte das revoluções, né? É preciso fixar a revolução, impedir o retrocesso. E como que isso acontece, né? Acontece com a invenção das constituições, acontece com as declarações de direito. Quer dizer, na verdade, o direito acaba sendo um grande artefato moderno de construção de vínculos com o futuro, né? Então, a sociedade moderna, ela olha para o futuro, né? No finalzinho do século XVIII, tem um autor alemão que diz assim: vamos, não podemos perder tempo, temos que acelerar, temos que fazer a revolução. Quer dizer, essa ideia também que vem com o avanço da técnica, né, de que a velocidade, né, das comunicações, a velocidade daquilo que acontece na sociedade está aumentando. E com o avanço tecnológico do século XVIII, do século XIX e do século XX, sobretudo, isso vai se tornando cada vez mais evidente, né, uma certa noção de aceleração social, que a gente vai encontrar em autores como Marx, que a gente vai encontrar em autores como Paul Valéry, que a gente vai encontrar em diversos autores essa percepção da aceleração, que também é um sintoma da mudança da experiência da temporalidade. A modernidade olha essa aceleração como progresso, né? Então, olha para a aceleração como progresso. Nós vamos, a sociedade que está avançando tecnologicamente, que tem o ritmo das comunicações aceleradas, é uma sociedade em progresso. Mas isso rapidamente começa a ser questionado, né? Sobretudo no final do século XIX, mas também com as experiências trágicas do século XX. Quer dizer, final do século XIX, século XX, a gente vê que o progresso não é uma coisa linear. A gente vê que tem retrocessos. A experiência do fascismo, que a gente já falou antes, foi um grande retrocesso social. Então, isso começa a ser colocado em xeque, né? Então, nós vamos ter uma nova mudança, né, que começa a se apresentar a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a partir da segunda metade do século XX, e que vai ficando muito evidente a partir dos anos 80, quando os avanços tecnológicos são de tal ordem que a gente vê quase que uma simultaneidade da comunicação social em diferentes lugares do planeta, o que dá essa ideia de uma compressão espacial e que sugere, né, essa nova categoria da globalização, né? Então, a hipótese que eu estou trabalhando e que é muito inspirada num autor que trabalha com esse conceito só que ele não usa experiência da temporalidade, ele usa a ideia de regimes de historicidade, que é o François Hartog, é a ideia do presentismo como a característica dessa sociedade global e como a característica da época que nós vivemos, né? Então, é a hipótese de que na sociedade atual, que se descreve como global, os horizontes que se abrem no presente, a partir da diferença entre passado e futuro, se comprimiram, né? E parece que tem se afirmado uma nova forma de temporalidade, que é a da onipresença do presente. Porque o passado parece distante demais para ser lembrado, parece distante demais para que a gente leve em consideração uma necessária memória do passado naquilo que acontece no presente, ao mesmo tempo em que o futuro está sempre já começando, né? Então, a distância do presente para o futuro ela é muito pequena para que a gente possa pensar no futuro como um horizonte de novas possibilidades, que é exatamente o que caracteriza a perspectiva da democracia moderna, quer dizer, a democracia como uma abertura para o futuro, para novas possibilidades, para alternância de poder, para alternância de governo, para invenção de direitos, né, para reinvenção democrática a cada momento. Bom, então, a partir dessa hipótese do presentismo, né, então eu começo a pensar
no presentismo como a característica da sociedade global. Quer dizer, essa sociedade que nós vivemos, ela é caracterizada por esse presentismo. E aí a minha pergunta seguinte é, então, o que acontece no sistema jurídico, o que acontece no sistema político, o que acontece nessa sociedade que vive a experiência do tempo como um presente eterno. E, se a gente for pensar no direito, isso tem, e também na política, isso tem um impacto muito grande, porque o direito, como sistema social, ele se diferencia como a partir de uma função que lhe é específica, que é aquela de criar vínculos com o futuro. Né? O que o direito faz? E aí eu estou usando a abordagem que o Luhmann faz do direito no direito da sociedade. Essa ideia de que o direito tem a ver com o futuro, ela já está presente no Kelsen. Né? O Kelsen fala no direito como um dever ser. Né? O direito como algo que tem a ver com o futuro, um dever ser. Mas o Kelsen identifica esse dever ser com a sanção. Né? O que deve ser é a sanção. Né? Aquela famosa matemática kelseniana, a proposição básica. Se A é, deve ser B. Então, o que é o dever ser é a sanção. Então, direito é um dever ser e o dever ser é norma e norma é sanção. Essa é a resposta kelseniana. O Luhmann vai dizer que não, que o direito é um sistema de expectativas. Expectativas de expectativas. Expectativas contrafáticas. O que isso significa? Que o direito garante hoje aquilo que eu posso esperar no futuro. Ele não garante o futuro. O futuro pode ser diferente, pode ser que no futuro as coisas não aconteçam exatamente como planejado, como quase sempre não acontecem exatamente como planejado, mas se as expectativas atuais no futuro forem frustradas, tem um direito capaz de resistir a essas expectativas. Né? Então, a expectativa não muda por causa da frustração. Então, eu brinco que o direito é um sistema burro, né? Ele não aprende com a experiência, ele mantém, ou então ele não é direito. Se ele mudar com a frustração, ele deixa de ser direito. Então, é nesse sentido que o Luhmann diz que o direito é um sistema que cria vínculos com o futuro. Não no sentido de que ele pré-determina o futuro, mas é como se ele arranjasse o futuro e fizesse o futuro presente hoje na forma de expectativas estabilizadas. Então, a função do direito está diretamente ligada com a possibilidade moderna de se pensar o futuro como um horizonte a partir do presente que se experimenta hoje. Bom, o que acontece numa sociedade que só vive o presente? Qual é o espaço do direito nessa sociedade que só vive o presente? Né? Qual é a função do direito? Franz Neumann, no século passado, no período, na verdade, acho que é de 30 e poucos, ainda estava ali no período da pré-guerra, Segunda Guerra Mundial, do entre guerras, ele já falava de uma, claro que ele não estava com a cabeça na ideia de função do direito que o Luhmann vai trabalhar, mas ele já estava intuindo uma mudança de função do direito. Ele já estava percebendo que alguma coisa estava mudando no direito. O Luhmann termina o livro dele, que é um livro de 1993, com uma provocação muito grande. Ele diz assim: pode ser que a atual preponderância do direito na sociedade nada mais seja que uma anomalia europeia. O que ele está dizendo? Pode ser que o direito perca sua importância atual no futuro. E por que o direito tem essa importância na modernidade europeia? Porque o direito foi a ferramenta dessa construção de vínculos com o futuro, que era o horizonte da política, que era o horizonte da democracia, as constituições, né? No dia seguinte da Revolução. O que eu faço depois da Revolução? Faço uma Constituição, a Constituição fixa a Revolução, impede a contra-revolução, garante os direitos, cria limite ao poder estatal. Bom, então, com isso, a partir vamos dizer assim, dessas pistas, eu comecei a pensar o que o Mahamal poderia estar querendo dizer quando ele fala estado de exceção global. E eu começo a pesquisar um pouco a literatura sobre o estado de exceção
e percebo que a literatura começa sobre o estado de exceção, ganha uma relevância maior a partir dos anos 2000. Né? Já em 1998, eu encontro um jurista americano, habermasiano, que é o William Scheuermann. William Scheuermann falando do excepcionalismo do direito norte-americano. É muito interessante, porque em 1998, pouco tempo antes dos atentados de 11 de setembro de 2001, foram os atentados, pouco tempo antes dos atentados de 11 de setembro, as Torres Gêmeas ainda estavam lá inteironas, eu até fui e fomos, não, Vera não foi, eu li o paper da Vera, o 99, né, que foi o congresso exatamente nas Torres Gêmeas do IBR, e o William Scheuermann já está denunciando em 98 o abuso de medidas excepcionais pelos Estados Unidos. Ele está dizendo assim, os Estados Unidos legislam por medidas emergenciais o tempo todo, está tendo um abuso desse excepcionalismo no direito norte-americano. Se a gente for comparar, na mesma época aqui no Brasil também, estava a questão das medidas provisórias, Fernando Henrique Cardoso governando por medidas provisórias, né, nesse período. Então, começa a se perceber, a partir do final dos anos 90, anos 2000, cada vez mais uma tendência a que o governo se dê sob a forma de medidas excepcionais, medidas provisórias, medidas de emergência. Então, os argumentos são crise e emergência. Então, o discurso da crise e o discurso da emergência se tornam constantes. É nesse sentido que a gente vê, por exemplo, é nesse contexto que emerge uma obra como o Estado de Exceção do George Agamben. O George Agamben está revendo a literatura sobre o Estado de Exceção nesse momento, início dos anos 2000. Não lembro bem o ano, Ângela, 2006, por aí, que ele publica o Estado de Exceção. Eu acho que é final dos anos 90? Eu acho que é final dos anos 90. Final dos anos 90. O Homo Sacer Homo Sacer, acho que era 98 ou 99. Enfim, então, volta uma atenção, ótimo, viva o Google, volta uma atenção para o tema do estado de exceção. Mas a gente começa a perceber que, e aí que eu começo a fazer a conexão do estado de exceção com o tema do presentismo, é que esse estado de exceção, ele já não é mais aquele estado de exceção clássico schmittiano. Né? Que o estado de exceção clássico schmittiano, ele é decretado como uma suspensão do direito, temporária do direito para restaurar a ordem. Né? Quer dizer, essa é a ideia do Carl Schmitt. Né? O estado de exceção suspende o direito para recuperar, para recompor a ordem, para evitar o caos, para evitar a anomia. Quer dizer, é uma espécie de tentativa de suspensão do direito para salvar o direito. 2003. E o Sacer, é 95. 95. Então, é tudo aí nessa onda, né? Isso é muito curioso a gente acompanhar por que esse interesse pelo estado de exceção, né? Por que volta a se falar em estado de exceção? Até porque, se a gente pensar, os anos 90, junto com o incremento, vamos dizer assim, do discurso da globalização, vem junto um momento de muita fé na democracia. Né? E eu brinco assim, se globalização é um rótulo que surge para falar do triunfo do capitalismo e tal, a ideia de democracia é vendida nesse mercado global, sobretudo pelos Estados Unidos, como mais um produto da globalização, o que é favorecido pelo fim do ciclo das ditaduras na América do Sul, né, nos anos 80, e também pela queda do Muro de Berlim no final dos anos 80. Então, era um momento ótimo para embalar a democracia e fazer da democracia mais um produto no mercado global. Então, é sintomático que, não obstante
essa renovada fé na democracia, né? Que depois a gente vai ver o desdobramento, as guerras humanitárias que são feitas para salvar a democracia, destruindo os estados e os países, etc. Junto com isso reavive um debate que era um debate de meados do século XX, de início do século XX, do entreguerras, 1920, o Carl Schmitt está publicando teoria política sobre o estado de exceção, né? Bom, então, essa é a curiosidade. O que é essa exceção contemporânea? O que tem de novo dessa exceção contemporânea e o que ela está, como que ela se conecta com o debate da globalização e com o tema do presentismo. Então, o que eu tenho trabalhado? Que essa exceção global, primeiro, ela é global. Ela está ligada a esse fenômeno da globalização. E ela está ligada a esse fenômeno do presentismo e de uma nova forma de experiência da temporalidade que não deixa espaço para a construção de vínculos com o futuro, simplesmente porque o futuro deixa de ser socialmente relevante como um horizonte de expectativas, né? Então, isso é uma alteração importante. A segunda questão é que esse estado de exceção, ele não é declarado. Ele fica disponível como um dispositivo que é um interruptor de luz, que é aceso ou apagado ao sabor da ocasião, ao sabor do momento. Então, é acionado o discurso da crise, é acionado o discurso da emergência, é construído a ideia de inimigo, então eu ligo o estado de exceção, né? Então, a gente pode pensar em coisas que aconteceram muito recentemente no Brasil, né? Como a condenação do presidente Lula, por exemplo, né? Que não é, se isso não é manifestação, mas praticamente todos os direitos garantidos suspensos naquele caso, porque aquele cara tinha que ser preso para ser presidente da República, né? Então, tudo aquilo que vem ligar, e isso começa a aparecer em vários lugares de maneiras diferentes, né? O avanço da extrema-direita, o novo populismo de direita, tudo isso começa a ser, os campos de imigrantes na Europa, né? As medidas de exceção a que esses migrantes que são recolhidos nos campos são sucedidos, quer dizer, tudo isso começa a ser uma manifestação desse estado de exceção global, que em alguns contextos vai ser chamado de lawfare, por exemplo, retomando um velho tema também desse período do entreguerras, no caso pós-Segunda Guerra Mundial, né, do livro do Kirchheimer, Justiça Política, já tratava, né? Então, essa porosidade de direito e política que vai se alargando e o direito perdendo a sua capacidade de criar vínculos com o futuro, simplesmente porque o futuro perde sua relevância. Enfim, esse é o estágio atual da minha pesquisa. Quer dizer, o que eu estou querendo avançar agora, nesse momento, é aprofundar essa hipótese do estado de exceção global como algo que está ligado ao presentismo, enquanto nova forma de experiência da temporalidade, e especificamente também, eu acho que é uma agenda que a gente não pode perder de vista, estava até falando um pouco disso na tese anterior, né, na banca que a gente teve hoje à tarde, que é a experiência do bolsonarismo nos últimos do governo Bolsonaro e do bolsonarismo nos últimos. O governo acabou, mas o bolsonarismo não, né? No Brasil. Porque claramente ali a gente viu essa manifestação de um governo que busca o tempo todo a exceção, que busca o tempo todo diminuir o espaço do direito, a desregulamentação dos direitos, né? A erosão da democracia, como formas, manifestações desse estado de exceção global. Enfim,
é um pouco por aí. Eu quero também ouvir vocês, o que vocês acham dessa agenda de pesquisa, se é muito maluca, se eu estou viajando muito na maionese, como que a gente pode avançar, enfim, aproveitar a oportunidade também. O Luhmann tinha isso, né? Eu descobri depois, porque eu fiz um curso com ele em 94, eu ficava anotando no caderninho. Aí passou 1 ano, 2, ele publicou um livro, tudo que estava no livro estava no caderninho. Então eu descobri que ele ia escrevendo e dando aula para testar as ideias dele. E eu acho que isso é um excelente método. Bom, 2 coisas, professora Juliana. O pessoal saiu porque é horário de aula. Eu imaginei. Então foi um momento de troca. Eu tenho uns 30 caderninhos que eu faço Isso todas as também minhas é anotações de global. aula e eu tenho certeza que nenhum deles vai virar livro. Isso daí também é global, viu, Ângela? É universal. Os alunos saem no horário da... É global. Vera, eu estou pensando em passar para o público para ver se eles têm algo para dizer antes, para não ficar só um bate-bola aí para a mesa. Não sei se alguma ou algum dos presentes quer fazer algum diálogo. Leandro. Eu vou aproveitar. Oba, só um pouquinho, Leandro. Juliana, parabéns, adorei a tua fala. Há 2 semanas, né, Juliana, a gente se encontrou, ela disse que só ia requentar, não requentou nada. Quer dizer, falou do mesmo, mas com outra perspectiva me fez pensar coisas novas aqui. Eu achei muito bacana. Vai lá. Eu queria, assim, fazer uma reflexão junto com a Juliana, né? Esse tema para mim é novo, assim, como apresentar. Eu trabalho com Harvard também, né, naquela cidade, mas esse lugar aí eu achei interessante. E me veio à cabeça as discussões climáticas, né, que quando você está falando de não ter futuro, você pode estar discutindo as questões de gerações futuras. E aí isso cai por terra totalmente. E aí, inclusive, né, no campo do direito ambiental, nem a minha área, mas né, dialoga um pouco com isso, é a ocupação do direito legislado por tudo virar mediação, tudo virar o acordo do agora. Né? Quer dizer, tudo isso é muito mais do presentismo como uma forma que se apresenta do que esse direito legislado colocado. E aí eu agora viajando mais ainda, né, nas questões trabalhistas, né, quer dizer, tudo vai sendo, né, o que vai sendo a cada dia conversado, a cada dia né, estabelecido com um pacto, né? Excelente, não tinha pensado, excelente. Aí é bem isso. Bem isso. Juliana. Então, eu gostei da... Juliana para Juliana. Primeiro, agradecer, né, pela palestra e possibilidade de diálogo. Pegando a esteira um pouco do Leandro, mas eu depois quero fazer uma viagem mais filosófica, assim, vamos ver se cola. De como isso é refletido diretamente na política. Por exemplo, os coletivos hoje, né, a gente tem uma forte crítica a essa modernidade de uma política institucionalizada, de uma democracia representativa. Né? Hoje, a própria democracia ela se molda de outra forma que também corrobora com esse tal do presentismo. Né? São pautas que a gente tem que discutir no agora. Né? E não sei se faz sentido, e a questão filosófica é a gente pensar o direito enquanto até o final do marco da modernidade muito voltado para questões metafísicas, né, porque a gente teve um longo período de direito e religião juntos, né, então tinha essa questão de uma segurança para o futuro, né, até com uma própria questão de teologia ou de noção de progresso, né, e com a virada do século isso se transforma, né, a gente pode até perceber dentro das experiências filosóficas o existencialismo, o Heidegger, né, que vai dialogar com a noção de tempo, mais ou menos junto com o Carl Schmitt. Então, como que o direito também entra nessa onda de uma nova mudança histórica, cultural, enfim, né, não vai estar mais tão ligado a questões, né, de permanência, mas sim de localidade, né, e como isso se dialoga no espaço também, né, as metrópoles, direito à cidade. Eu queria dar um pitaco também. Eu estava... quando eu não conhecia, eu já tinha ouvido uma outra vez sobre o presentismo, mas como você já também vieram novas informações. Assim.
mas eu não conhecia essa afirmação do Luhmann de que o direito possibilita esse vínculo com o futuro, né? Eu sempre pensei no direito e na política de maneira articulada a partir da capacidade que eles têm de fazer promessas e aí nos projetar para o futuro, né? Projetar no sentido até de movimento, projeta, joga você para o futuro e com isso a gente tem condições de agir no presente, né? Então, quando você desenvolve essa pesquisa sobre o presentismo, dá esses exemplos, o exemplo que o Leandro deu das mediações, né? E fala, então, presentismo, estado de exceção global, e a gente vê na prática essas mediações que cortam o vínculo com o futuro, quer dizer, a gente não tem mais capacidade de fazer promessa, nem pelo direito e nem pela política, porque o presentismo, o que eu inferi é isso, e ela é essa condição danada, assim. O próprio horizonte democrático. E aí a gente acaba, acho que se acaba chegando nesse estado de coisas em que o estado de exceção global, para usar uma velha ideia, né, acaba se naturalizando e a gente acaba não se dando conta que essa não capacidade mais, esse não vínculo mais com o futuro, essa não capacidade mais de fazer promessa, ela, assim, não é que ela é desencantadora, mas ela é uma palavra, aquela palavra mais forte, assim. Ela precariza ainda a nossa condição, né, na social. Estou pensando nisso. Não sei se eu... Por favor. Parabéns, Juliana. Foi brilhante. Eu amei essa sua fala. O que Vera estava falando, eu vou muito nessa direção, porque eu estava aqui pensando muitas coisas e sempre com a cabeça muito voltada para esse presentismo, mais especificamente no que se refere a grande explosão que vem acontecendo hoje por parte do que eu e muitas outras pessoas chamam de diferenças. Então, claro, eu estou falando aqui um pouco relacionada à identidade, ou às identidades, aos novos sujeitos, a um direito que é crescente, mas que ao mesmo tempo ele não avança por conta talvez dessa dificuldade, né, dentro do contexto que o Vera traz. Fico assim, como seria, né, como será esse momento, aliás, como será o reflexo amanhã deste momento tão, eu diria, conturbado em termos de explosão tecnológica, como pensar, por exemplo, a democracia hoje na sociedade da comunicação, da informação, né? Da informação, porque você convive com outras variáveis. Mas o fundamental disso é como refletir esse modus, né, de hoje na perspectiva desse choque entre hoje e amanhã, considerando toda essa velocidade e a nossa incapacidade de, na prática, avançar. Então, eu vejo muito isso, uma incapacidade de promover, ou de provocar, eu diria até, né, no contexto das exceções, momentos que, de fato, propiciam o direito a se realizar, para deixar de ser uma promessa. Né? Porque eu acho que a promessa, ela é estática, ela está ali. Mas a gente tem que, talvez, infringir o direito nesse sentido do rompimento com essa promessa, que eu diria até, às vezes, ser imaginária. Né? Eu estava lendo alguma coisa sobre o poliamor. A Constituição, nossa Constituição é monogâmica.
abrindo um pequeno parênteses, eu também sou, pelo menos ainda, mas eu fico pensando como é que o direito vai lidar, né, com o poliamor, por exemplo, ou com outros exemplos que estão tão correntes. Era só esse comentário. Eu não quero alongar muita coisa, mas Não, mas eu já é conversei bom, um já pouco estamos com a aqui, é Juliana há 2 semanas sobre isso e agora eu fiquei pensando ainda mais e pensando especificamente nessas, né, proposições que você apresentou a globalização como um acidente do tempo, como se fosse uma anomalia do tempo, uma exceção do tempo, né? Eu fiquei pensando muito qual é a relação entre o presentismo e a exceção, porque a exceção parece ter mais a ver menos com a ausência de futuro e mais com a ruptura do passado, né? Mas aí assim, e eu vou usar um pouco um autor aqui que entende dele muito melhor do que eu, é o Leandro, que é o Deleuze, porque eu realmente acho assim que o Deleuze nos provoca a pensar uma coisa que é essa organização do tempo em torno de um passado, um presente, um futuro, essa leitura, né, de um momento inicial, o escatom, que organiza o direito moderno de fato, é uma anomalia do tempo ou é uma anomalia da nossa organização moderna do tempo? Desse nosso modo de pensar o tempo, né? Porque o Deleuze, ele vai falar de um tempo inconciliado, e aí ele abre luta direta contra toda a filosofia da história e Hegel, de certa maneira, da ideia de conciliação final entre fim e verdade. Há um momento, e vai dizer isso tudo foi uma grande ficção moderna, que exatamente porque voltados para um futuro, para um progresso, para uma aceleração, correndo para chegar nesse lugar que nunca vai chegar, nós somos, como diz Deleuze, esses zumbis, que somos treinados a viver eternamente nesse presente. E aí a proliferação, por exemplo, de tantas obras que vão falar dessa administração meticulosa do aqui e do agora, a sociedade do cansaço, a sociedade da espera, né? Por quê? Porque o fim foi uma grande mitologia moderna. E como pensar isso, então, sobretudo para o direito? O direito teria outra função, outra vocação que não fosse, né, operar a partir de uma expectativa, de um fora? Eu acho que tem coisas interessantes aí para a gente pensar. E aí eu volto para a coisa inicial do Leandro, né? Quando o Leandro falou isso, eu lembrei, o Peter Paupel-Bach vai falar muito desse tempo inconciliado do Deleuze, ele vai usar muito Viveiros de Castro no Há Mundos por Vir. O Há Mundos por Vir é muito menos uma decepção em face de um futuro não realizável ou em risco, mas muito mais o que fazemos aqui e agora. Não sei, acho que tem coisas muito legais aí pra gente pensar. Se eu pudesse também, na pesquisa também da senhora, não sei se aborda também, no caso do estado de exceção, a perpassar pelo neoliberalismo. Alguns autores até colocam que o estado de exceção seria a forma jurídica desse momento neoliberal que a gente vive, e se também nos estudos perpassou em algum momento a própria produção da subjetividade, porque dentro do neoliberalismo, a gente encarando tudo como um amplo grande mercado, a gente não tem um compromisso com o futuro. Eu preciso saber a taxa de juros hoje, eu preciso saber o mercado hoje, eu não tenho um planejamento, ainda que isso puxe, a gente está passando por isso agora, né? O próprio Copom falando, né? Não, a gente precisa saber como que vai ser a política fiscal por conta a gente precisa, né, as políticas, o mercado responde o hoje e agora. Também se isso não tem uma implicação também, se isso perpassa de alguma forma na pesquisa da professora. Tem sim. Quer dizer, na verdade, o neoliberalismo é uma forma presentista do capitalismo, né? O capital financeirizado é um capital virtual. O Hartley trabalha isso também, né? É um capital virtual, quer dizer, então tem essa coisa da virtualidade do capital, tem essa precariedade também do próprio capital, da própria lógica do capitalismo. Quer dizer, eu gostei muito da fala do Leandro, porque os acordos são acordos para hoje,
né? Mas amanhã são feitos outros acordos. Quer dizer, tudo é muito precário nesse momento do presentismo, porque não tem futuro onde a gente possa ancorar as expectativas atuais como futuras também. Então, você está vivendo a cada dia um futuro, e na verdade você não tem futuro nesse sentido. Então, eu quero ler o Deleuze, Ângela, porque é essa ideia dos zumbis condenados a viver eternamente no presente. É exatamente isso. Quer dizer, quando começou, eu pensei que... Fala, Leandro. Não, eu só ia comentar que essa ideia de zumbi, quem também trabalha isso, articulando com Deleuze, é a Sorine Nick, Antropofagia Zumbi. Em que ela vai falar do neoliberalismo, desse presentismo e de como isso é esse lugar que ninguém consegue escapar. Agora, outra coisa, salário no viveiro escasso, que eu tenho pensado muito, porque tem uma outra pesquisa minha que eu brinco e falo assim, uma coisa meio que me persegue, que eu não consigo largar, mas também não assumo, porque eu não me sinto em condições de assumir isso como uma agenda de pesquisa, que é o perspectivismo ameríndio. Então, desde 2013 que eu estou nessa, que eu vou, escrevo uma coisinha aqui, penso um pouquinho. Eu tenho vontade de escrever sobre isso. Aí a gente... Fiquei lá com... Vamos! Fiquei lá com a Inconstância da Alma Selvagem, 2 anos na cabeceira, ia lendo, falava, putz, não estou entendendo nada, voltava, metafísicas, canibais. Mas assim, os títulos mais lindos, a são Inconstância da Alma Selvagem, e é maravilhoso. É maravilhoso, né? E depois a Queda do Céu, quer dizer, a visão de mundo ameríndia, a própria ideia do tempo, né? Que é uma ideia engraçada, curiosa, parecido com os gregos mesmo, a ideia de um tempo cíclico, né? Eu fiz um artigo agora também sobre o antropoceno. Sabe essas coisas? Importante para a gente fazer. Ele fala em devir, um devir índio, mas o devir índio significa assumir um pouco a perspectiva do índio e imaginar outros mundos a partir da perspectiva, aprender com o índio vou usar uma expressão que ele não usa, a epistemologia do sonho, né? Porque o índio sonha e nós não temos a dimensão do sonho. Mas enfim, tem uma questão aí também que eu acho que está ligada ao presentismo, que é a impossibilidade de imaginar outros mundos por vir. A nossa sociedade presentista, porque não consegue olhar para o futuro, perdeu. Os índios também não olham para o futuro. Mas tem outra história, né? A história do perspectivismo. Mas assim, perdeu a capacidade de imaginar. Então não tem lugar para utopia. Isso é uma coisa que me preocupa no discurso sobre as novas subjetividades, sobre o identitarismo, que é importante pensar as diferenças nesse mundo. Hoje nós estamos vendo que o discurso da igualdade encobriu, na verdade, a multiplicação das diferenças, né? Porque a igualdade é a igualdade entre o homem branco, heterossexual, europeu, etc, etc. O que é a razão? Que homem é esse? O sujeito moderno. Ele tem cor, ele tem etnia, ele tem geografia, né? Tem aquela passagem horrorosa do Kant que o Sérgio Costa cita nos 2 Atlânticos, que ele fala assim, o Kant fala na física geográfica, nas temperaturas mais frias, os homens são mais inteligentes, nas mais baixas, né, são mais... Então, assim... mas acho que todo alemão falava isso no século XVIII, XIX. Todo alemão falava, coitado, tá. Mas o Kant escreveu, né? Então, deu azar que escreveu e que o povo leu, quer dizer... Então, essa igualdade moderna, né, se a gente falasse isso há 20 anos atrás, era uma heresia, mas hoje a gente consegue falar. É uma igualdade que encobriu a multiplicação das diferenças. Mas, por outro lado, se tem um ganho ao reconhecer as identidades e as diferenças, que eu acho que é um ganho também, sobretudo, da gente conseguir vislumbrar o passado, né? A herança colonial, a herança patriarcal, como que esse passado está presente, produzindo diferenças. Hoje a gente tentar romper, vamos dizer assim, essas cadeias do passado que trazem essas coisas para o presente. Mas o que nós estamos vendo para o futuro?
É isso que eu pergunto. Que mundo é esse das diferenças que nós queremos no futuro? A gente perdeu a capacidade de fazer um projeto de futuro, um projeto social, que é complicado também, porque a ideia de razão moderna também está abalada. Essa ideia de que nós temos uma capacidade de planejar o futuro está abalada. Mas isso não significa que a gente tem que estar condenado a viver nesse presente. A gente tem que recuperar a capacidade de pensar outros mundos possíveis. Então, esse artigo do Antropoceno, que foi um desafio, me convidaram para escrever um texto sobre Antropoceno, que é um negócio que eu me pesquiso, obviamente, porque eu adoro convidar a gente para escrever sobre aquilo que a gente não sabe. Aí eu vim com essa coisa do presentismo e tal, e também do perspectivismo ameríndio, pensando exatamente qual que é o significado hoje do discurso do Antropoceno, né? O significado do discurso do Antropoceno é para trazer de novo uma ideia de fim de mundo, uma ideia de destino. Olha, os homens destruíram o mundo, então o mundo vai acabar. Mas as pessoas esquecem que essas são decisões que são tomadas no presente, tendo em vista uma perspectiva de futuro. E que futuro nós queremos? Nós não sabemos. O que nós queremos no futuro? Então, eu acho que o que eu acho muito lindo no pensamento ameríndio, e que o Schopenhauer traz na Queda do Céu, é essa ideia do fim do mundo para os Yanomamis, coitadinhos, né, que estão aí, viveram uma experiência de fim de mundo agora, que é a ideia de que o mundo, o fim do mundo é a queda do céu, né? Tem um céu que cobre e a tarefa dos xamãs é manter esse céu em pé. Tem umas estacas que seguram o céu, mas de vez em quando o céu cai. Mas quando o céu cai, eles reconstroem o céu e colocam o céu de novo até o próximo fim do mundo, né? E os povos indígenas já viveram, desde 1500, muitos fins do mundo, né? Então eles sabem o que é também reconstruir o mundo, mesmo que eles não tenham uma visão de futuro, porque eles não têm ideia de processo, de progresso, né? A reconstrução do mundo é a conservação do mundo em que eles vivem, né? Então, mas isso implica em estar em estado permanente de atenção, de precaução, né? E de ter capacidade. Aí tem a famosa frase do Ayrton Krenak, né, na Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de abrir paraquedas coloridos quando o mundo estiver despencando, né? A gente perdeu essa capacidade da imaginação. Eu acho que isso é uma das faces mais tristes do presentismo, né? A impossibilidade de sonhar, a impossibilidade de imaginar outros mundos possíveis. E aí eu acho que a gente tem muito para aprender com os povos da floresta. Muito, 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 muito. Assim, a gente, no Brasil, é um privilégio enorme que a gente possa conviver com essa diversidade, né? com essa outra forma de conhecimento, que é o conhecimento dos povos indígenas, né? Mas aí, enfim, a gente arruma um jeito de esbarrar uma pesquisa na outra, mas é realmente absolutamente fascinante. E, na verdade, o Museu de Caso também vai trazer isso no Amundos por Vir, né? Bom, acho que a gente... Eu não respondi todo mundo, chegou, né? Só a coisa da promessa, Vera. A coisa da promessa é a coisa da temporalização, né? Que a democracia também vivida como devir, como promessa, claro, é uma forma de criar vínculos com o mundo, é uma forma com o futuro, de abrir um horizonte, mas também é uma forma que a modernidade propiciou de projetar os problemas atuais para o futuro, né? De adiar a coisa, julgar no futuro, né? Então, a democracia representativa opera nesse mecanismo, e por isso que se fala em crise dessa democracia também, né? Porque nesse horizonte presentista ela perde o espaço de fazer esse tipo de imunização da política pela temporalização, pela promessa. Bom, acho que podemos, né? Eu muito brevemente eu lembrei aqui
numa passagem do Hamlet, uma passagem do Hamlet, ele é visitado pelo fantasma do pai, que vai dizer que foi o tio que matou o pai. E nesse momento Hamlet diz: "The time is out of joy." Então, esse tempo que está out of joy eu acho que a filosofia já se dedicou e se dedica muito a ele, mas é esse tempo que a gente tem que, para mim, aprender, porque é esse tempo desconectado, é um tempo desconectado. Então é um tempo sem tempo, digamos, sem temporalidade, ou sem linearidade. Porque eu acho que o tempo da política, ele é um tempo, ele pode ser um tempo out of joint. Não sei, estou pensando aqui, não sei, estou pensando aqui, mas é isso. Vamos continuar. Queria agradecer demais a Juliana aqui em nome, a gente queria, né, em nome do PPGD, a disponibilidade dela para vir, não só participar da banca, mas discutir um projeto de pesquisa. E a gente sabe que as agendas estão bem difíceis, né? Então, para ela que se deslocou do Rio de Janeiro, chegou hoje, está assim nessa atividade intensa, agradecer demais e acho que saímos daqui muito motivadas para discutir mais com você. Então, talvez a gente possa pensar em outro evento mais longevo, onde a gente possa apresentar também algumas agendas. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi muito legal. Eu que agradeço. Obrigada a vocês também.